pensado e pelo que o Estevão acabou de bem nos dizer, pelo que temos ouvido e pelo que temos percebido, né? É um fim de semana diferente aqui no nosso país, por conta desse feriado chamado a Páscoa. E como o próprio Rafa também mencionou, até aqueles que não acreditam em Deus te desejam boa Páscoa ou algo do tipo. Mas eu gostaria de pensar então um pouquinho sobre o que seria a Páscoa, o que ela é e o que ela não é. Eu gostaria então de, olhando ali no segundo livro da Bíblia, Êxodo, no capítulo 12, nós temos então a instituição daquilo que é a Páscoa. Para a gente ganhar um pouco de contexto, aqui estamos falando da história de um povo que não existia. Deus chamou a existência esse povo por meio de um homem chamado Abraão, e dele ele fez uma nação. E acontece que, a história está toda registrada, não vou contá-la aqui, só para a gente pegar um pouco do contexto, esse povo acabou se vendo numa situação de escravidão num país distante, no Egito. E eles ficaram ali por 400 anos, mais ou menos, nessa situação. E então Deus resolve que é chegada a hora, então, de libertá-los daquela nação. Então esse é o contexto, né? O povo está ali, numa situação de escravidão. Deus levantou um homem chamado Moisés para que libertasse esse povo. Ele estava obtendo uma resistência por parte do rei Faraó, o rei do Egito. Então ele são as histórias das 10 pragas. E a Páscoa entra nessa questão das pragas, na última praga. Então diz assim em Êxodo capítulo 12, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número de almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastam para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Lembrando que é a casa que eles moravam no Egito. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei a terra do Egito, na terra do Egito, todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, aqui que Deus coloca é a instrução para Moisés falar ao povo. Que eles deveriam, então, escolher esse animal, esse cordeiro, para ser uma refeição. A Páscoa é uma refeição. E no contexto dessa última praga, que é a morte dos inocentes, tanto dos animais quanto dos homens, Deus iria passar ali pelo meio daquelas casas, daquela nação inteira, e o primogênito daquela família iria morrer, exceto se nos umbrais da porta
tivesse o sangue desse cordeiro que foi ali passado. Isso então, né, até o versículo 13 aqui, ele está dando a instrução. E o que de fato acontece? Versículo 21. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai os cordeiros segundo a vossa família, e imolai a Páscoa. Então agora ele já está passando adiante a sua instrução. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta, e as suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Aqui a gente tem uma marca dessa festa. É um símbolo que deveria ficar para a posteridade. Né? E o que ele diz aqui, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai esse rito. Então Deus estava tirando esse povo dessa situação de escravidão, estava libertando eles não passariam por essa praga, e depois que eles tivessem já entrado na terra que o Senhor tinha prometido a essa nação, todos os anos eles deveriam então realizar essa festa, né? Essa refeição chamada a Páscoa. E o intuito disso era para passar adiante, né, aquilo que Deus fez. Versículo 26. Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Os vossos filhos, por quê? Porque eles estão lá, ainda criança, e vendo, né, todas as casas de todo o país, todo mundo, imolando então aquele cordeiro, e fazendo todo esse ritual que foi passado para eles, eles iam perguntar, né, por que isso aconteceu? Respondereis, versículo 27. É o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. E isso então aconteceu na história dessa nação por muitos e muitos anos. Né? Por meio desse rito, dessa festa, dessa refeição que esse povo então tinha, eles foram passando a seguinte mensagem, como o Rafa mesmo falou aqui na sua mensagem. O homem tem um problema. Tudo isso aqui serviu, em primeiro lugar, para aquela nação, naquele dia, quando Deus os libertou da escravidão. E depois serviu como uma festa, como um rito, que apontava para algo além. Então nós podemos pensar da seguinte maneira. Aquele povo estava numa situação de escravidão, mas os egípcios não estavam nessa situação, eles eram os escravizadores. Mas eles tinham um problema e não sabiam. A morte iria chegar em todas as casas, porque toda casa existe um primogênito. O homem tem um problema. Mas Deus mandou uma solução para aquele povo, que foi o cordeiro. E isso aconteceu então por milhares de anos, até chegar os dias de Cristo. A gente pode abrir no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: no dia seguinte viu João Batista, a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, João está usando aqui e entendeu realmente qual que era esse símbolo, para quem esse cordeiro que deveria ser morto. Nós lemos todas as
características que esse cordeiro deveria ter. Então ele aponta para a pessoa do nosso Salvador. Só que ele aponta apenas, porque Jesus Cristo é muito mais do que isso. Aquele cordeiro que eles mataram e se alimentaram dele durante toda a história do povo, serviu em primeiro lugar para a salvação dos seus filhos, mas ele apenas impedia que aquelas pessoas fossem mortas. Ele apenas, o sacrifício no Antigo Testamento apenas cobria o pecado. É como se você tivesse uma mancha num tecido, na toalha da sua mesa, você derrubou alguma coisa ali, ficou manchado, então eu venho com outro tecido e coloco por cima, eu cobri aquela mancha. Se eu bato o olho, eu olho e vejo que está limpo, não tem a mancha lá. Mas eu sei que lá atrás ainda está aquela mancha. Mas preste atenção no que João Batista diz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente tem a primeira grande diferença. Jesus Cristo não veio apenas cobrir o pecado ou evitar que algo de ruim acontecesse. Ele veio resolver o problema do homem. Aquele cordeiro que morria e as pessoas se alimentavam dele. Esse cordeiro que veio, morreu, como nós cantamos, né, nesse último louvor. Ele passou ali por essa via dolorosa, suportou escárnio, suportou coisas terríveis, suportou o abandono, suportou todo o peso do nosso pecado. E morreu de fato. Mas ele não foi vencido pela morte. Ele ressuscitou. Voltando para Mateus. Mateus capítulo 26, no versículo 17. Então a gente agora tem um pouco da visão do que era a Páscoa. Mas não tem muito a ver com o que a gente vê hoje em dia aí, né? Não estou dizendo na Páscoa mundana, mas na Páscoa religiosa mesmo. Semana Santa, Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia, se não me engano. Não sei os nomes. Não tem muito a ver com essa questão, né, de libertação do povo de Israel, de uma situação de escravidão. Por quê? Porque quando Cristo esteve aqui, a sua última semana, digamos assim, antes de morrer, foi justamente nessa semana, como esse símbolo realmente daquele cordeiro que iria resolver o problema do homem. Versículo 17, Mateus 26. No primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus declarou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contritados, começaram a se pôr, um por um, a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele lhe respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Então Jesus Cristo, nessa sua última semana aqui, ele instrui, agora sim, uma ordem à sua igreja. O plano para tirar a vida de Jesus. Por Jesus acabaram todos estes ensinamentos.
E então, Jesus Cristo ali, ele coloca algo que é para nós. A Páscoa, sim, é um feriado, é algo que nós devemos lembrar, tem sua conotação histórica, né? Pelo fato de Cristo ter morrido durante essa data, essa comemoração, ela nos refresca a mente, nos traz à memória os últimos momentos que Cristo teve ali, nos fala da sua morte, nos fala da sua ressurreição. Mas Cristo usou então isso para nos dar algo maior ainda, algo que nós realizamos sempre, várias vezes por ano, que é a ceia do Senhor, que é o que nós iremos participar agora. Quando ele, fazendo o que veio fazer, ele veio, se encarnou, viveu entre nós, mas ele não veio apenas para viver e foi traído, como lemos aqui, e as pessoas o mataram. Ele veio para morrer. Ele era o Cordeiro. E através da sua morte, ele resolveu o problema do homem. Porque a sua carne é, sim, a verdadeira comida, e o seu sangue, a verdadeira bebida. É essa que vivifica o homem. A Páscoa falava de uma situação de livrar da morte. Mas Jesus Cristo veio, e nós lembramos disso através da ceia. Ele venceu a morte, e ele nos deu algo mais, que é a comunhão que nós tínhamos perdido com ele. Hoje nós temos, por meio do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Gostaria de orar? Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor resolveu o problema do homem ao enviar seu Filho, ó Pai, prenunciado por esse Cordeiro que por muito tempo foi comemorado, ó Deus, mas que enfim chegou esse dia, e ele veio e ele morreu. Ele pagou o nosso pecado, ó Pai. Nós tínhamos um problema, que era o nosso pecado, e estávamos numa situação de inimigos de Ti, ó Deus. Mas graças ao Cordeiro perfeito que veio e morreu em nosso lugar, ele nos deu vida juntamente com Cristo, ó Pai. Muito obrigado porque nós podemos estar aqui agora reunidos e anunciando este fato. Como o Senhor mesmo disse, até que o Senhor venha. Muito obrigado, ó Pai, por esse grande amor, por ter dado Jesus Cristo em nosso lugar. Amém.